Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Hoje é 11 de maio de 2025. Acabamos de receber a notícia de que os Estados Unidos da América e a China assinaram um acordo comercial. Tínhamos muitas exigências e muitas reclamações em relação à China. As principais eram as seguintes: a China manipulava sua moeda, o que permitia fazer dumping dos produtos chineses em nossos mercados, enquanto a China fechava seus mercados para uma enorme quantidade de produtos americanos. E o último ponto é que, quando uma empresa americana, europeia, israelense ou de qualquer outro lugar chegava com algum produto, a China lançava um produto igual, como se fosse, por assim dizer, uma espécie de lei, que eles são obrigados a saber exatamente como tudo isso é produzido, como é fabricado. Após você compartilhar essas informações, eles as repassavam para suas empresas, que então produziam o mesmo produto e o traziam de volta para nossos mercados a preços de dumping. Sem falar, é claro, das pequenas coisas como espionagem industrial, roubo de patentes e roubo dos resultados de pesquisas de cientistas americanos em universidades. Simplesmente em empresas de pesquisa onde a inteligência chinesa enviava dezenas de milhares de seus agentes disfarçados de estudantes. E Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América que não só falou, mas também fez algo a respeito de todas essas questões. E na segunda-feira vamos descobrir, na verdade, o que conseguimos superar disso tudo. O ideal seria tudo. Fomos informados de que a equipe do Trump conseguiu, bem, isso ainda não sabemos ao certo, chegar a um acordo com a China. Disseram-nos que as negociações estão em andamento. Bem, na verdade, as negociações estão acontecendo o tempo todo, já faz bastante tempo, apesar das negativas. Ou seja, Xi Jinping. E que em Genebra haverá algum tipo de acordo? Mas os especialistas em arte diminuíram nossas expectativas e decidimos que, em Genebra, eles simplesmente vão negociar sobre quais questões, sobre quais pontos e quando começarão as negociações. A China foi motivada pelo acordo assinado com a Ucrânia, porque lá existem metais de terras raras. Uma das coisas com as quais eles poderiam nos pressionar imediatamente era o acordo com a Grã-Bretanha e as negociações com a Índia, Malásia, Vietnã, Camboja, Filipinas, Coreia do Sul e Japão. Porque a China precisava negociar, antes de todos esses países assinarem nos Estados Unidos da América os acordos de não compra de produtos chineses, nós fazíamos essa exigência, não comprar produtos chineses. Isso teria sido mais uma catástrofe para o Império do Meio. O ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott, resolveu com sucesso o problema das manipulações financeiras da China. Ele declarou que os Estados Unidos da América terão uma reformulação completa das relações com a China. O encontro durou 12 horas no sábado, 12 horas no sábado. Então, a China estava com pressa e o dia todo no domingo, deixe-me explicar por que estava com pressa na sexta-feira. Apenas 2 dias atrás, finalmente entraram em vigor as tarifas de 145%, elas ainda não estavam em vigor. E Trump deu às empresas a oportunidade de trazer mercadorias para cá, digamos assim, para que elas pudessem entrar sem tarifas enquanto fossem transportadas e por um tempo elas puderam negociar livremente. Na esperança de que algo acontecesse logo após o início das negociações, e isso de fato ocorreu. Então, essas tarifas, como ele diz, com a taxa alfandegária, começaram na sexta-feira e o impacto, de fato, foi grande. Isto é, a partir de segunda-feira, 12 de maio, ou seja, amanhã, a China teve o último dia para, como se diz, pelo menos apertar a mão e chegar a algum acordo. Para que, bem, se não cancelasse, Trump pelo menos reduzisse parte das tarifas. É interessante que a imprensa americana imediatamente informou que Trump cedeu em todas as posições. Eles ainda não sabem o que aconteceu lá, mas já informaram que ele se rendeu. Eles meio que pegaram as palavras de Trump, de que 45%, claro, é um pouco demais, e que ele teria concordado com 80%. Aliás, isso também não agradaria nem um pouco a China. Mas as decisões serão tomadas. Então, Scott tornou-se ministro das Finanças, o que imediatamente fez de Scott uma pessoa extremamente importante para a China. Ele é quem foi nomeado por Trump para decidir.
Na entrada está em torno de 145%. Os chineses, até o último momento, esperavam que Trump desistisse e cancelasse tudo. Mas ele disse, bem, talvez 80%, depende do Scott. E a China solicitou uma reunião urgente em território neutro. Após o primeiro dia, Trump escreveu em seu Twitter, ou há progresso nas negociações, tudo está muito amigável e muito construtivo. Abertura da China para exportações americanas. 3 pontos de exclamação. Não lhe parece surpreendente, impressionante como as partes chegaram a um acordo tão rapidamente? Ou seja, os chineses já estavam realmente prontos para esse acordo, mas esperaram até o último segundo. Sim, talvez. O embaixador dos Estados Unidos da América na Suíça, que participa das negociações, disse que a diferença nas posições, como se descobriu, não era tão grande quanto muitos pensavam. Criamos, disse ele, uma situação com um sério problema nacional, ou seja, 1,8 trilhão. Esse é um sério problema nacional de déficit, 1,8 trilhão de déficit anual. E nós tivemos que, como resposta a essa ameaça de falência que estava acontecendo em nosso país, começar a reagir e corrigir a situação. Na sexta-feira, Trump disse à América, acho que é a segunda vez no meu mandato que digo isso a vocês, disse ele. Comprem ações de empresas americanas. Quer dizer, elas vão disparar em breve. Quem acreditou nele da primeira vez ganhou muito dinheiro, pelo menos 10% sobre o investimento. Aliás, eu acredito agora. Sentei com meu neto e compramos várias ações de empresas americanas de alta tecnologia. Espero estar certo. Trump disse, em breve assinaremos o maior acordo comercial da história do nosso país. Além disso, estamos avançando para a assinatura do projeto de lei mais radical sobre orçamento, diretrizes de trabalho e prioridades dos Estados Unidos da América. E no momento em que ambos esses acordos, por assim dizer, esses documentos forem assinados, nossas ações vão disparar para cima sem controle. Este país vai se tornar como um foguete subindo aos céus, refiro-me à economia. Naturalmente, na China, a situação está quase catastrófica. Desemprego, fechamento de fábricas, falência de exportadores, fome parcial e manifestações nas cidades. Mas o mais assustador para Xi é a formação de várias facções na liderança do Partido Comunista que exigem sua saída. Já foram presos. Ele já prendeu mais de 200 altos funcionários, incluindo dezenas de generais que são suspeitos de preparar a destituição de Xi. Aliás, como já mencionei, todos os bens deles foram confiscados. Bem, vai para o Tesouro um pouco para quitar várias dívidas e assuntos. Então, é preciso que o Comitê Central e o Politburo da China suspendam urgentemente as sanções. Urgentemente. Nós não sabemos exatamente o que foi assinado neste domingo. Nós não sabemos o quão bom é e o quanto isso vai mudar a situação. Mas há 2 pontos que eu quero destacar. É tolice criar expectativas nas pessoas e depois mostrar para elas só a embalagem do doce, de qualquer ponto de vista. E isso significa que há algo nesse documento que nós vamos gostar se tudo o que queremos talvez não esteja lá. Se for positivo, desculpe, tenho certeza que sim. A China ganha, primeiramente, não aderir às tarifas alfandegárias. Acho que isso será feito em várias etapas. Acho que haverá algum tipo de tarifa. E dependendo de como eles corrigirem, de como participarem e de como cumprirem esses, digamos, acordos assinados, nós vamos continuar ou retirando ou voltando a impor tarifas sobre eles. Agora, a retomada das entregas para os Estados Unidos da América, isso representa 18% das entregas deles para o mundo, para os Estados Unidos da América. Ou seja, o fim do bloqueio da China pelos Estados Unidos da América. Além disso, o fim do bloqueio da China pelos vizinhos dos Estados Unidos da América pressionou-os a recusar a compra de produtos chineses. A China resolve o problema do desemprego, dos conflitos e da falência das empresas.
Para os Estados Unidos da América, isso significa diversificação de fornecedores, possibilidade de comércio no mercado chinês e a contenção do crescimento desenfreado da China. Em primeiro lugar, seus produtos ficarão mais caros. Eles vão parar de manipular sua própria moeda. Em segundo lugar, devido à diversificação dos produtos, eles serão comprados em menor quantidade. Simplesmente vamos comprar uma parte da Índia, uma parte do Japão, uma parte da Coreia, uma parte do Vietnã e assim por diante. Se as empresas dos Estados Unidos da América entram na China não como parceiras de eventos chineses, mas entram por conta própria, isso era um problema, pois não podíamos abrir empresas lá. Normalmente, era obrigatório fazer joint ventures com os chineses. Se nós entrarmos lá sozinhos, se começarmos a contratar trabalhadores por conta própria, vamos querer os melhores e vamos pagar mais do que o mercado. Os melhores trabalhadores vão correr para nós. Os chineses vão ser obrigados a aumentar os salários deles para que não fujam, o que, por sua vez, levará ao aumento do poder de compra dos trabalhadores chineses e ao início da formação do que chamamos de classe média. O mercado interno da China começará a crescer e os produtos que não forem vendidos para o Ocidente começarão lentamente a ser distribuídos e comercializados dentro do próprio país. Ou seja, a China, de um campo de trabalho com salário mínimo, começará a se transformar em uma economia burguesa de consumo, que não vai tolerar o Partido Comunista por muito tempo. Então, amanhã saberemos os detalhes. Senhoras e senhores, de qualquer forma, quero assegurar que isso será muito bom para nós e nosso futuro. E por enquanto, senhores, começamos a operar um canal de patrocínio. Por $4 por mês, vocês têm a oportunidade de assistir a vídeos adicionais com explicações detalhadas, às vezes especulativas, sobre a política mundial do momento. Abaixo vocês verão o link para o canal de patrocínio. Ficaremos muito gratos a vocês. Também temos um canal que eu chamaria de Anti-Marx. Lá contamos como reeducar filhos e netos perdidos na universidade. Ou seja, filhos de muitos de nós e de nossos amigos. Este projeto é patrocinado pelo projeto da organização. E para vocês, senhores, por isso é gratuito. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por terem participado. Um agradecimento especial se vocês deixarem um like, se gostaram e se compartilharem este vídeo, se divulgarem, compartilharem. Com seus amigos, obrigado. E peço muito que deixem comentários, porque é através deles que descobrimos o que vocês gostam e o que não gostam, o que acham interessante e o que não acham. Em que vocês gostariam que focássemos? Até logo, até a próxima vez.